Uma mulher simples foi desafiada a resolver uma equação difícil como piada. Mas o que aconteceu em seguida chocou todos naquela sala. Às vezes, a genialidade se esconde atrás das fachadas mais humildes, e Mary Thompson estava prestes a provar que as aparências podem enganar de maneiras que ninguém esperava. O sol da manhã lançava sombras longas pelo pátio de paralelepípedos da Beacon Hill Preparatory Academy, em Boston. Mary Thompson segurava sua bolsa de couro desgastada com mais força ao se aproximar do imponente prédio de tijolos que educava a elite de Boston há mais de um século. Seu cardigã bege simples e sapatos confortáveis pareciam deslocados entre o mármore polido e os detalhes de latão reluzente. Você deve ser a substituta, disse a recepcionista, mal levantando os olhos do computador. Seu tom carregava aquela cortesia típica da Nova Inglaterra, que conseguia soar ao mesmo tempo educada e desdenhosa. Mary assentiu em silêncio. Mary Thompson, estou aqui para cobrir as aulas de álgebra da Sra. Peterson. Aos 38 anos, Mary estava acostumada a ser subestimada. Sua postura reservada e preferência por cardigãs de brechó a tornavam quase invisível em salas cheias de profissionais bem-sucedidos. Ela aprendera há muito tempo que, às vezes, a invisibilidade era uma bênção. Os corredores zumbiam com uma energia privilegiada. Os alunos se moviam com a confiança de quem sabe que sua mensalidade poderia financiar o orçamento educacional de um pequeno país. Suas conversas eram repletas de referências a casas de veraneio nos Hamptons e viagens de esqui para Aspen. Sra. Thompson. Uma voz severa chamou por trás. Mary virou-se para ver o Dr. Robert Thornton se aproximando, seu terno caro e cabelo perfeitamente penteado anunciando sua autoridade antes mesmo que ele falasse. Como supervisor acadêmico da escola, ele se portava com a arrogância de alguém que nunca questionara seu lugar no mundo. Na verdade, é Sra. Thompson, corrigiu Mary gentilmente, estendendo a mão. O aperto de mão de Thornton foi firme, calculado. Certo. Bem, Sra. Thompson, espero que entenda o calibre da educação que oferecemos aqui. Nossos alunos estão destinados às escolas da Ivy League. Não estão acostumados a arranjos temporários. Mary sentiu o familiar ardor da condescendência, mas apenas sorriu. Entendo completamente. Farei o meu melhor para manter os padrões deles. Veja que sim. Os olhos dele percorreram seu traje simples com desaprovação mal disfarçada. Temos uma reunião de professores em 10 minutos. Sala de conferências B, tente não se atrasar. Enquanto Thornton se afastava, Mary respirou fundo. Ela conhecia essa dança. As críticas sutis, os testes, a suposição de que, por ser uma professora substituta, ela de alguma forma carecia de inteligência ou ambição. O que eles não sabiam era que Mary Thompson já estivera em auditórios no MIT, explicando mecânica quântica a estudantes de pós-graduação que pendiam de cada palavra sua. Mas isso era outra vida, outra pessoa. A mulher entrando na sala de conferências B era apenas Mary. A simples e quieta Mary, que mantinha a cabeça baixa e o passado profundamente enterrado. A sala de conferências cheirava a café caro e livros encadernados em couro. Vários professores já estavam sentados ao redor da mesa de mogno polida, suas conversas reduzidas a sussurros quando Mary entrou. Ela escolheu um assento no fundo, abrindo seu caderno. Senhoras e senhores, anunciou Thornton ao entrar, vamos começar. A reunião de professores prosseguiu com o blá 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 administrativo típico, alocações de orçamento, pontuações em testes padronizados, estatísticas de colocação em universidades, as medidas usuais que reduziam a educação a números em uma planilha. Mary ouviu educadamente, fazendo anotações que provavelmente nunca precisaria. Agora, disse Thornton, sua voz assumindo um tom teatral, vamos discutir nosso currículo de matemática. Orgulhamo-nos de desafiar nossos alunos com conceitos avançados que os preparam para os rigores da educação superior. Ele caminhou até o quadro negro, pegando o giz com a floriz de um maestro erguendo sua batuta. Com traços deliberados, ele começou a escrever uma equação diferencial complexa. Cada símbolo cuidadosamente desenhado para intimidar. Isto, anunciou ele, batendo no quadro, é o tipo de problema que nossos alunos do último ano enfrentam no cálculo avançado. Nem todos conseguem lidar com matemática nesse nível. Vários professores assentiram com aprovação, embora Mary notasse mais de uma expressão confusa. Os olhos de Thornton varreram a sala antes de pousarem em Mary com precisão predatória. Sra. Thompson, disse ele, sua voz pingando falsa curiosidade. Já que você estará ensinando nossos alunos de álgebra, talvez queira tentar resolver isso. Considera um exercício de desenvolvimento profissional. A sala ficou em silêncio. Mary sentiu todos os pares de olhos voltados para ela, alguns com pena, outros com curiosidade sobre o espetáculo prestes a se desenrolar. Isso não era educação. Era entretenimento às suas custas. Estou aqui apenas para ensinar álgebra, disse Mary calmamente, esperando desviar. Ora, vamos lá, insistiu Thornton, seu sorriso afiado como uma lâmina.
Certamente alguém que presume ensinar matemática na Beacon Hill Prep deveria lidar com um pouco de cálculo. A menos, claro, que sinta que está além de suas capacidades. O desafio pairava no ar como fumaça de uma arma disparada. Mary reconheceu esse jogo. Ela ouvira ser jogado antes em círculos acadêmicos onde egos importavam mais que a educação. A professora substituta estava sendo colocada em seu lugar, lembrada de que era temporária, descartável, menos que. Dr. Thornton, disse a professora Williams, do departamento de inglês. Talvez isso não seja necessário. Bobagem. Thornton dispensou com um aceno. Somos todos educadores aqui. Um pequeno exercício intelectual nunca machucou ninguém. As mãos de Mary tremiam ligeiramente enquanto fechava seu caderno. A ironia não lhe escapava. Ela passara anos escondendo-se exatamente desse tipo de atenção. No entanto, ali estava ela, colocada no centro do palco por alguém que não fazia ideia do que estava desencadeando. É realmente bastante avançado, continuou Thornton, sua voz ganhando confiança. Equações diferenciais parciais, variáveis complexas, cálculo multivariável. Não há vergonha em não conseguir resolvê-lo. Vou tentar, interrompeu Mary suavemente. Thornton piscou, claramente não esperando aceitação. Excelente. Venha até aqui. Mary levantou-se lentamente, caminhando em direção ao quadro negro. O giz parecia estranho em seus dedos após tantos anos, mas também familiar, como encontrar um velho amigo após uma longa separação. Atrás dela, alguém tossiu impacientemente. Mary pegou o giz e começou a escrever. Seu primeiro traço foi hesitante, mas, à medida que a solução fluía de sua mente para a mão, seus movimentos tornaram-se mais confiantes. Números e símbolos cascatearam pelo quadro em uma sinfonia de lógica matemática que transformava a equação caótica em algo belo e compreensível. A sala ficou progressivamente mais silenciosa. A expressão presunçosa de Thornton começou a vacilar enquanto Mary trabalhava na primeira derivada com precisão fluida. Ela movia-se pelo quadro metodicamente, cada passo construindo sobre o anterior com a graça de alguém que entendia não apenas a mecânica da matemática, mas sua poesia. Interessante abordagem, sussurrou a professora Williams, inclinando-se para a frente em sua cadeira. A mão de Mary movia-se mais rápido agora, a memória muscular assumindo enquanto navegava por frações parciais e integração por partes. O giz clicava ritmicamente contra o quadro negro, pontuando o silêncio como um metronomo, acompanhando seus pensamentos. Atrás dela, ouviu Thornton pigarrear. Bem, você certamente está entusiasmada com isso. Mas Mary estava perdida no problema agora, transportada de volta a um tempo em que equações como essa eram seu pão de cada dia. Ela via o caminho da solução claramente. Não apenas uma abordagem, mas 3 métodos diferentes que poderiam levar à mesma conclusão elegante. Ela escolheu a rota mais eficiente, seu giz dançando pelo quadro em arcos amplos. Meu Deus! Exclamou a professora Shen, do Departamento de Ciências. Ela está realmente resolvendo isso. O comentário pairou no ar como uma revelação. Outros professores começaram a sentar-se mais eretos, telefones esquecidos, atenção completamente capturada pela demonstração em curso. Isso não deveria estar acontecendo. A professora substituta não deveria saber cálculo avançado, muito menos resolvê-lo com tanta aparente facilidade. Mary alcançou o ponto crítico onde a maioria dos alunos tropeçaria. Sem hesitação, ela aplicou uma substituição que simplificava a expressão de maneira bela, seguida por uma técnica de integração que até mesmo alunos de pós-graduação às vezes achavam desafiadora. Thornton aproximou-se do quadro, sua testa franzida enquanto tentava acompanhar o trabalho dela. Sua confiança evaporava como névoa matinal, substituída por algo que parecia suspeitosamente com preocupação. Onde você aprendeu-a? Começou ele. Mas Mary já estava se aproximando dos passos finais. Com um floreio que teria orgulhado seus ex-colegas do MIT, Mary completou a solução. Ela recuou do quadro, colocando o giz com um clique suave que soou estrondoso no silêncio atonito. A equação estava resolvida. Não apenas resolvida, mas resolvida de maneira elegante, eficiente e com uma sofisticação que revelava uma profunda compreensão matemática. Mais ainda, Mary incluíra caminhos alternativos de solução nas margens, demonstrando múltiplas abordagens para o mesmo problema. A professora Williams foi a primeira a quebrar o silêncio. Isso é, absolutamente brilhante. Thornton encarava o quadro como se contivesse hieróglifos antigos. Eu, como você. Mary virou-se para encarar a sala, seu coração batendo forte, mas sua voz firme. Você estava certo sobre uma coisa, Dr. Thornton. Nem todos têm a formação matemática necessária para problemas como esse, mas alguns de nós têm. Esse é um trabalho de nível de pós-graduação, disse a professora Williams, espanto claro em sua voz. Onde você estudou? Mary hesitou por um momento, então pronunciou a palavra que mudaria tudo. MIT, MIT.
A voz de Thornton rachou no acronimo, como se as sílabas fossem pesadas demais para sua garganta. Mary assentiu, suas mãos entrelaçadas à frente. Massachusetts Institute of Technology. Fui professora lá por 8 anos. A reunião de professores transformara-se em algo completamente diferente. As fileiras organizadas de cadeiras de repente pareciam assentos de teatro, com Mary como a estrela inesperada de um drama para o qual ninguém comprara ingressos. A professora Williams inclinou-se para frente, sua voz gentil, mas curiosa. O que você ensinava? Matemática avançada, mecânica quântica, física teórica. Cada palavra parecia uma confissão, segredos que ela enterrara tão profundamente que quase se convencera de que pertenciam a outra pessoa. Publiquei artigos sobre topologia diferencial e trabalhei em bolsas de pesquisa no valor de milhões. Thornton parecia um homem que acabara de descobrir que sua casa fora construída sobre areia movediça. Mas você é uma professora substituta. Sim, disse Mary simplesmente. Sou. O silêncio se estendeu desconfortavelmente até que a professora Chen fez a pergunta que todos estavam pensando. O que aconteceu? Como alguém vai do MIT para o ensino substituto? Os dedos de Mary torceram inconscientemente o simples anel de ouro em sua mão direita. Não uma aliança de casamento, mas algo muito mais precioso. A vida aconteceu. Meu marido David foi diagnosticado com demência precoce aos 39 anos. Ele também era professor, filosofia em Harvard. A sala prendeu a respiração coletivamente enquanto Mary continuava, sua voz firme apesar do peso emocional. Cuidar de alguém com demência não é como cuidar de alguém com uma perna quebrada. É ver a pessoa que você ama desaparecer pedaço por pedaço, dia após dia, enquanto o corpo dela permanece perfeitamente saudável. Os olhos da professora Williams brilharam com compreensão. Então, você deixou o MIT. Tirei uma licença no início, pensando que poderia gerenciar ambos, mas carreiras acadêmicas não pausam para crises pessoais. Bolsas de pesquisa têm prazos. Os alunos precisam de instrução consistente. Conferências não se reprogramam em torno de emergências familiares. A voz de Mary não carregava amargura, apenas uma resignação silenciosa. Eu podia ser esposa ou professora, mas não ambos. Thornton sentou-se pesadamente. Por quanto tempo você cuidou dele? 7 anos. David faleceu na última primavera. As palavras saíram de forma objetiva, mas a pausa de Mary falava muito sobre uma dor ainda fresca para ser totalmente processada. Naquela altura, eu estava fora da academia há tanto tempo que voltar parecia impossível. Mas ensinar como substituta? Perguntou a professora Chen gentilmente. Mary sorriu pela primeira vez desde que começara a sua história. Ainda amo matemática. Ainda amo ensinar. O trabalho substituto me permite entrar em salas de aula sem a pressão de pesquisas ou políticas acadêmicas. Posso apenas ensinar, ajudar as crianças a entender que equações são quebra-cabeças esperando para serem resolvidos. A transformação na sala era palpável. 20 minutos antes, aquelas pessoas a viam como ajuda temporária. Agora, olhavam para ela com algo próximo à reverência, não apenas por suas habilidades matemáticas, mas por seu sacrifício e resiliência. Sinto muito, disse Thornton calmamente, soando genuinamente humano pela primeira vez. A maneira como a tratei, você me tratou exatamente como a maioria das pessoas trata professores substitutos, respondeu Mary sem malícia. É assim que o mundo funciona. A reunião de professores terminou oficialmente 20 minutos depois, mas ninguém parecia ansioso para sair. Em vez disso, pequenos grupos se formaram ao redor de Mary, atraídos por curiosidade, admiração e talvez um toque de culpa por suas suposições anteriores. A professora Williams foi a primeira a se aproximar diretamente. Mary, eu ensino cursos avançados de literatura e sempre lutei com os conceitos matemáticos em poesia, métrica, ritmo, análise estatística de padrões de texto. Você poderia me ajudar a entendê-los melhor? Antes que Mary pudesse responder, a professora Chen interveio. Nossos alunos de ciências estão reprovando em cálculo em taxas alarmantes. Eles entendem os conceitos, mas não conseguem lidar com os fundamentos matemáticos. Realmente poderíamos usar alguém com sua formação. Thornton, que estivera incomumente quieto desde a revelação de Mary, finalmente falou. Sr.T.A. Thompson, devo-lhe um pedido de desculpas, não apenas por hoje, mas pela atitude que tornou hoje possível. Mary estudou seu rosto, procurando sinceridade. Todos fazemos suposições, Dr. Thornton. A questão é o que fazemos quando percebemos que estávamos errados. Você está certa. Ele passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, bagunçando-o pela primeira vez desde que Mary o conhecera. Passei tanto tempo focado em credenciais, em pedigree, em garantir que todos soubessem o quão prestigiosa é esta instituição, que esqueci a coisa mais importante, que um bom ensino não tem nada a ver com o nome no seu diploma ou o preço do seu terno.
Tem tudo a ver com entender sua matéria e se importar com seus alunos. O sentimento era bonito, mas Mary já ouvira palavras semelhantes de administradores que esqueciam suas lições no momento em que a conversa terminava. Aprecio isso, Dr. Thornton. Quero oferecer-lhe algo mais que um pedido de desculpas, continuou ele, sua voz ganhando força. A Sra. Peterson não voltará este semestre. Sua vaga está aberta, e após o que testemunhei hoje, não consigo pensar em ninguém mais qualificado para preenchê-la. A oferta pairava no ar como um presente inesperado. Mary sentiu um puxão familiar de possibilidade, a mesma sensação que experimentara ao ficar diante daquele quadro negro, a sensação de que talvez pudesse voltar à luz. Não é apenas álgebra, acrescentou a professora Williams ansiosamente. Estamos tentando iniciar uma trilha de matemática avançada para alunos que desejam seguir carreiras em STEM. Com sua formação, você poderia transformar todo o nosso programa de matemática. A professora Chen completou. Mary olhou ao redor da sala, para rostos que haviam sido desdenhosos uma hora antes e agora estavam cheios de entusiasmo genuíno. Era tentador, mais que tentador, a chance de ensinar novamente, realmente ensinar, desafiar mentes brilhantes e vê-las crescer. Eu preciso de tempo para pensar, disse Mary finalmente. Tudo isso é muito repentino. Claro, Thornton assentiu. Tome o tempo que precisar. A vaga estará aqui quando você estiver pronta. Enquanto os professores saíam gradualmente, Mary encontrou-se sozinha com o quadro negro. Ela caminhou até ele, passando o dedo pelos traços de giz que mudaram tudo. Por 7 anos, ela se definira pelo que perdera. Agora, ali parada, percebeu que estava olhando para tudo errado. Talvez fosse hora de parar de se esconder e começar a construir algo novo. 6 meses depois, Mary estava diante de sua nova sala de aula. Não como substituta, mas como a instrutora oficial de matemática avançada na Beacon Hill Preparatory Academy. A transformação fora notável, tanto na escola quanto nela mesma. A primeira mudança foi imediata e visível. Sumiram os gestos apologéticos e a voz hesitante. Mary ainda se vestia modestamente, mas agora havia confiança em sua postura, uma clareza em sua voz que comandava respeito em vez de implorá-lo. Hoje, vamos explorar a beleza da prova matemática, anunciou ela para sua classe de cálculo avançado. Mas antes de mergulharmos nas provas formais, quero que entendam que a matemática não é apenas sobre obter a resposta certa. É sobre entender porque essa resposta está correta. Seus alunos, inicialmente céticos sobre a formação não convencional de sua nova professora, rapidamente se tornaram convertidos. A notícia se espalhara pela escola sobre a substituta que resolvera a equação impossível de Thornton, e a curiosidade deu lugar a um entusiasmo genuíno por aprender. Sra. Thompson, perguntou Jessica, uma de suas alunas mais brilhantes. Minha irmã mais velha está em Harvard e diz que a matemática da faculdade é completamente diferente do ensino médio. Como podemos nos preparar? Mary sorriu, lembrando-se de seus próprios dias interagindo com professores de Harvard através do trabalho de David. A maior diferença não é a dificuldade dos problemas, Jessica. É aprender a pensar como matemático, em vez de apenas seguir fórmulas. Os efeitos cascata da nomeação de Mary se estenderam muito além de sua própria sala de aula. A professora Williams buscara sua ajuda com aspectos matemáticos da literatura, levando a um curso interdisciplinar fascinante. A professora Chen relatou que seus alunos de ciências estavam se saindo dramaticamente melhor desde que Mary começara a oferecer sessões de tutoria após as aulas. Thornton tornara-se um dos maiores defensores de Mary. A arrogância administrativa que o definia estava sendo gradualmente substituída por algo mais genuíno, um interesse real pela excelência educacional, em vez de apenas prestígio institucional. O Conselho de Curadores está fazendo perguntas, disse ele a Mary durante uma de suas verificações semanais. Boas perguntas. Eles querem saber por que nossas pontuações em matemática melhoraram tão drasticamente em tão pouco tempo. Não é mágica, Dr. Thornton. Esses alunos sempre foram capazes desse nível de trabalho. Eles só precisavam de alguém que acreditasse que poderiam fazê-lo. A conversa foi interrompida por uma batida na porta da sala de aula. Jessica enfiou a cabeça, seu rosto brilhando de excitação. Sra. Thompson, acabei de receber minha carta de admissão antecipada do MIT. Ela assinou o envelope como uma bandeira de vitória. O oficial de admissões mencionou especificamente meu ensaio de inscrição sobre abordagens de resolução de problemas matemáticos. Enquanto Jessica saía saltitando para compartilhar sua notícia, Thornton virou-se para Mary com espanto em sua expressão. 6 meses atrás, eu achava que nosso trabalho era manter a reputação. Agora percebo que é ajudar os alunos a descobrir do que são capazes. Mary assentiu, sentindo o calor familiar que vinha de ver mentes jovens florescerem. A primavera chegava cedo em Boston naquele ano, e com ela vinha uma sensação de renovação que parecia premiar cada canto da academia. Parada em seu quadro negro naquela noite, apagando o trabalho do dia, Mary sorriu ao sentir o peso familiar do giz em sua mão.
Algumas jornadas nos afastam de onde começamos. Outras, se tivermos muita sorte, nos levam para casa. A história de Mary nos lembra que a genialidade muitas vezes se esconde atrás de fachadas humildes e que nossas maiores lutas podem se tornar nossas ferramentas mais poderosas para ajudar os outros. Você já foi subestimado por causa de suas circunstâncias? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode inspirar alguém que precisa ouvi-la hoje. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão de inscrição e toque o sino de notificação para nunca perder essas histórias inspiradoras. De todos nós aqui, lembre-se de que seu valor não é determinado pela opinião dos outros, mas pelo impacto positivo que você escolhe fazer. Até a próxima, continue acreditando em segundas chances.